Isso. Pronto. Boa noite, galera. Estamos ao vivo aqui do Futebol Interativo. E nessa noite de quinta-feira, nós vamos trazer 4 convidados hoje, 4 palestrantes, para falar sobre marketing no futebol. Eu vou apresentar 2 deles e nosso colega Jardel vai apresentar mais 2. Vou começar pelo Avancini, Jorge Avancini. Hoje ele é consultor proprietário da Jorge Avancini Marketing. E ele já chegou ao internacional em 2000, onde foi colaborador na vice-presidência até 2007. Depois ele se tornou vice-presidente e diretor de marketing do Clube Gaúcho, função que ele exerceu até 2015. No último ano, Jorge foi diretor de marketing do Sport Clube Bahia. E ele é uma das maiores referências sobre marketing no futebol na América Latina. Opa, Agora nós vamos apresentar o Márcio Percivo, que é gerente de marketing do Fortaleza Esporte Clube. Márcio tem 26 anos e é o atual gerente de marketing do Fortaleza. Além disso, ele é criador do Marketing FC, que é um site especializado em marketing esportivo ligado às redes sociais. Isso. Ele tem formação em publicidade pela Universidade Federal do Ceará, é nordestino, assim como futebol interativo, e é especialista em marketing digital. Agora... Vamos lá, vou apresentar o Vinícius, que atualmente é o gerente de marketing do Corinthians e é responsável por liderar e coordenar a equipe de marketing do clube, além de coordenar os contratos com a maioria dos patrocinadores do clube paulista também. Tem formação em administração de negócios e também na área de marketing e gestão de futebol, a partir da Fundação Getúlio Vargas e também pela Federação Paulista de Futebol. E agora o JP Saraiva, que é o criador do Brand Bola, qual sou assiduamente um acompanhador das lives, e é o canal pioneiro aí no marketing de futebol do YouTube, e ele debate, palestra também sobre os temas de marketing esportivo e marketing digital. E aí, JP, vamos começar essa live? Bora começar aí. Obrigado pelo convite, pessoal. Fazer parte desse projeto do futebol interativo é bem bacana. Gostaria de iniciar aí, né, colocando esse tema que a gente vai debater, que é grandes clubes versus marcas globais, colocar um pouco de opinião, assim, em relação a alguns cases que aconteceram e comparando um pouco sobre aquilo até que a gente estava debatendo, a questão de se o futebol brasileiro realmente já tem esse acesso e esse retorno das marcas globais. Bom, eu acredito que ainda tem muito a iniciar, assim, muito a caminhar ainda, nesse sentido de internacionalização das marcas, de criar parcerias com grandes marcas, mas alguns cases que eu acho interessante, assim, e que eu acho que servem como exemplo, é o próprio case que aconteceu alguns anos atrás, do Twitter, a marca Twitter, né, que resolveu fazer uma ação no interior de São Paulo, com 2 clubes que não estão na elite, que é o Comercial e o Botafogo de Ribeirão Preto. Eles resolveram criar uma ação para comemorar o centenário desse clássico e colocaram um jogador mundialmente conhecido, que é o Samuel Eto'o, para jogar nas 2 equipes. Ele jogou determinado tempo em uma equipe, determinado tempo em outra equipe, e tudo foi baseado na quantidade de hashtags que os torcedores do Comercial e do Botafogo publicavam no Twitter. Eu acho que esse é um dos maiores exemplos assim, que eu vejo de parceria entre uma marca global e um clube que nem é tão visualmente conhecido no Brasil, se tratando de elite. E eu acho que ações simples assim conseguem obter um retorno muito grande, não só para o clube, mas também para a marca. Apesar do Twitter não ser uma marca muito convencional, não é uma marca comercialmente de um produto específico, mas ela é uma grande marca mundial. Eu acho que como eu disse, apesar do futebol brasileiro ainda não ter essa relevância com marcas globais, ele está engatinhando ainda nesse caminho da gestão do marketing esportivo, ele ainda é bem mais forte nacionalmente, mas eu acho que é um grande case. Você tem alguma opinião sobre essa globalização, Jorge? Oi, boa noite a todos, né? Em especial aí o Vinícius, o Márcio, o JP, o pessoal da Futebol Interativo, é um prazer estar com vocês aqui e a todos aqueles que estão nesse momento aí online com a gente.
Na realidade, eu acho que isso é um avanço, né, que as redes sociais hoje, com essa aproximação, vamos dizer, de você poder estar acompanhando tudo que está acontecendo praticamente em tempo real, tem possibilitado inúmeras ações e inúmeras atividades, né. Eu tenho uma preocupação maior, né, JP, com essa questão da internacionalização, que é a entrada das marcas europeias no mercado brasileiro. As marcas que eu falo, as marcas dos clubes, né? É o forte crescimento que as marcas como Barcelona, Real Madrid, Manchester e outros vêm realizando aqui no nosso mercado, e a nossa pouca capacidade de reação, né? O futebol brasileiro não vem reagindo a isso, os clubes não estão unidos, os clubes não estão organizados, e isso nos traz, eu acho, muitos prejuízos já a curtíssimo prazo, que é prejuízo na questão de venda de camisa, na questão de audiência, e a médio e longo prazo é a formação de novos torcedores, que essa garotada aí toda que está já ligada aí com 6, 7, 8 anos, em função até dos videogames, né, dos games, ligada nas marcas internacionais, deixando um pouco de lado a marca dos clubes. E é um momento que a gente tem que fazer uma reflexão, né? O futebol no Brasil passa por uma crise de identidade, passa por uma crise moral, e a gente fala todo ano em profissionalização, mas essa profissionalização não anda, né? Ela se arrasta, e o exemplo é isso, como eu estou falando, né? E a gente tem vivido agora, quem está acompanhando aí a Champions League, aí, os jogos da final, a loucura que tem sido aí nos últimos 30 dias com esses jogos que aconteceram e todo o envolvimento, que eu não vou nem falar da qualidade do conteúdo apresentado pelas equipes, né? Eu estou falando só na entrada da marca deles aqui, formando fãs, com escolinhas e por aí afora. E se você não tem marca forte, você não consegue fazer essas experiências, né, com marcas internacionais que queiram apostar no futebol brasileiro, porque não conseguem ter a audiência e a visibilidade que gostariam. Sim, assim, é mais ou menos por aí mesmo, a questão de tentar fortalecer o nosso trabalho internamente, para... É difícil usar a palavra concorrer, porque o investimento a gente pode falar que é desleal, assim, mas a gente tem que tentar essa profissionalização a todo custo, fazer ela caminhar, como você disse, porque senão a gente vai ser cada vez mais refém de grandes marcas, grandes clubes que tomam o nosso público consumidor. E você, Márcio, o que você entende dessa invasão das marcas e clubes europeus aqui no Brasil? Primeiramente, boa noite, né, pessoal? Agradecer aqui o convite, agradecer estar participando aqui com essa galera de alta qualidade, certo? Eu tenho um pensamento muito parecido com o do Avancini, né? Eu acho que a gente cada vez mais está presenciando a força dos clubes europeus invadindo o nosso futebol, as nossas telas, nossas redes sociais. E o que eu percebo é que realmente falta essa preocupação dos clubes em entender que isso interfere no nosso mercado, isso interfere no nosso negócio, e de fato passar a entender isso e traçar isso como objetivo, uma prioridade, porque isso não vai acontecer só. Internacionalizar uma marca não é da noite para o dia, exige um trabalho. A internet, da mesma forma que ela traz os clubes de fora para cá, ela também possibilita que a gente leve o nosso produto para lá, basta a gente encontrar as maneiras certas de fazer isso, certo? Então, eu acho que o que falta mais na gente, e aí eu não entro nem tanto no parâmetro de investimento, porque vai ser muito complicado para a gente, mas o brasileiro, por si só, ele é muito criativo. Então, eu acho que a gente tem possibilidades, a gente tem ferramentas, maneiras da gente poder concorrer, certo? E eu acho que concorrer é uma palavra bacana para isso, porque a gente tem diferenciais que o europeu não tem, e falta a gente poder aproveitar isso, certo? Por que é que um clube europeu vem, leva um jogador nosso, por exemplo, vou pegar aqui um exemplo, o Gabriel Jesus, o Manchester City veio, levou o Gabriel Jesus, vários palmeirenses e não palmeirenses devem ter passado a seguir o Manchester City, mas por que é que o Palmeiras não aproveitou também para impactar os torcedores do Manchester City que querem saber mais sobre o Gabriel Jesus? Então, é da gente também tentar aproveitar essas oportunidades que surgem para a gente, do que só esperar um Mundial da vida ou um amistoso da vida para a gente poder ativar a marca. Eu acho que, independente de investimento, a gente consegue com criatividade, que a gente tem muito, dar esse passo, esse além, parar de olhar só para dentro, esperar organizar tudo dentro de casa para depois dar um passo. Eu acho que dá para a gente fazer as duas coisas em paralelo.
Boa visão sua também, Márcio. E você, Vinícius, o que você pensa aí dessa colonização do futebol europeu aqui no Brasil? Bom, gente, boa noite. Primeiramente, também queria agradecer o convite e a participação de todos. Esse é um tema muito legal de discutir. Infelizmente, não é uma coisa boa no nosso mercado, assim, se a gente for analisar, né? É uma situação bem de risco hoje, se a gente for parar para pensar de médio e longo prazo. Mas é um tema muito legal. A gente vê muita gente falando sobre internacionalização da marca, de como fazer a marca do seu clube se estabelecer na China, e etc. E quando a gente coloca o pé no chão, o que a gente vê é exatamente o que o Jorge e o que o Márcio falaram. Os clubes aqui têm uma outra estrutura que não se aproxima, e até em termos de disponibilidade de verba, por exemplo, a gente não tem uma verba de marketing por ano para gastar, né? Então dificilmente você consegue ter um calendário pensado já com uma verba ou com um parceiro para executar isso, como acontece lá fora. E o acesso à informação já é muito mais democrático, né? Quando eu era criança, no máximo dava para ver um jogo ou outro do italiano no fim de semana. Enfim, era muito difícil. Hoje, se o cara quiser morar, vamos supor, ele mora do lado do estádio do Corinthians, se ele quiser 24 horas seguir o Barcelona e não vê nada do Corinthians, ele vai conseguir fazer isso, né? Então, essa democratização da informação ajudou muito, e eles que têm uma estrutura muito melhor do ponto de vista empresarial, conseguem aproveitar isso melhor do que os clubes brasileiros, né? Então aí foi primeiro, rompeu-se essa barreira geográfica, né? Essa distância de milhares de quilômetros não tem mais. A única coisa que ele não consegue ainda é ir no jogo, porque ele está aqui, mas ele consegue ter essa vida do torcedor desses grandes times de fora. Então a gente passa aí pelos games, como o Jorge falou, e normalmente nos games os nossos times têm uma qualidade terrível, né? O skill dele, a habilidade é horrível, então se eu jogar Corinthians e Barcelona, a gente toma 8, 9, então já estimula o cara a não jogar com o seu clube, começa daí. Rede social, então o cara consegue ter acesso ao conteúdo dos ídolos dele, que normalmente estão lá fora por uma questão de moeda, então a moeda de lá é muito mais forte, fatalmente as propostas para os atletas vão vir com força de lá e não daqui, e fatalmente os grandes ídolos vão acabar indo para lá. A gente tem a imprensa, que aqui no Brasil faz questão de, quando tem algum caso de violência, para quem nunca foi no estádio, acha que você está indo para a faixa de Gaza, e não para o estádio. Então, muita gente não vai, tem medo de dar a camisa para o filho, porque acha que o filho vai morrer se tiver uma camisa do time. Então, assim, se fomenta um cenário de guerra. E hoje, quando você vai num condomínio, as crianças estão todas com camisas de clubes europeus, uma ou outra, raras, com camisas dos times brasileiros. Então, a gente tem aí um grande problema também. Há uma escassez de ídolos, como eu falei, há uma escassez de produtos licenciados focados para a criança. O excesso de transmissões, que é uma vantagem deles, né? Não dá para a gente reclamar disso, mas é vantagem até para quem gosta do esporte. Hoje você consegue assistir liga russa, americana, enfim, qualquer campeonato, né? Os projetos de soccer camp que eles conseguem fazer, os programas de sócio, que é uma coisa que a gente aqui deveria pensar em explorar melhor, um programa de sócio com coisas dedicadas para as crianças, como é que eu estimulo essa família a levar essa criança para o estádio, não é só a área kids, né? O que eu posso fazer envolvendo esse pacote de serviços que um plano de sócio oferece, para eu fomentar essa paixão na criança e para o pai fomentar essa paixão na criança, porque hoje o pai ele já não faz mais essa questão que o filho torça para o time dele, a gente está um momento de ruptura daquele negócio de geração para geração, e aí, daqui 15 anos, a gente vai sentir isso no bolso, talvez até antes, né, essa diferença. Então, acho que é mais ou menos isso, eu brinco que se a gente estivesse falando de um jogo de war, mesmo botar os exércitos lá na China para brigar com o Liverpool, Manchester, Barcelona, que estão estabelecidos há mais de 10 anos, eu tentaria espalhar aqui. No nosso caso, eu posso falar que 40% da torcida está fora do Sudeste, e a gente não consegue fazer basicamente nada do ponto de vista de experiência com as pessoas que não moram em São Paulo. O máximo é a parte de conteúdo, que é um trabalho muito bem feito pela equipe lá de comunicação, e dá para fazer muito mais, né? E aí tem essa dificuldade de conseguir essa receita com parcerias. Acho que um exemplo recente, só para finalizar, primeiro pegando um gancho no que o Márcio falou, acho que as ações pontuais elas são legais, ajudam, né? Igual você falou, deu o exemplo do Palmeiras, mas elas também não fomentam. Igual a gente foi para a Florida Cup, não adianta eu ir lá, jogar 2 jogos, sair o resto do ano não fazer mais nada para o povo que está lá. Então, você precisa também ter um projeto, né? A ação do Twitter foi muito legal, mas também como construir isso e ficar, não morrer, né? Então é basicamente isso, acho que tem um desafio gigantesco pela frente, o cenário não é positivo. Tem uma iniciativa recente muito legal para se comentar aqui, elogiar, que foi a do Botafogo, embora algumas polêmicas depois, porque o Felipe Neto, né, que patrocina o time, chegou a criticar alguns jogadores e tal, enfim, ao lado dele de torcedor, é uma questão de cada um, mas saiu alguma notícia, posso falar um número errado, mas parece que assim que o Botafogo anunciou o patrocínio dele, aumentou a venda, acho que de, não sei se foi 500% dos itens infantis em uma semana, um negócio assim. Porque, de fato, falta essa conexão com a criança e com o jovem. E quando você consegue achar esse ponto de conexão, fatalmente o negócio vai girar. Acho que é isso. Oi.
Tá mudo. Vou começar a passar umas perguntas de quem está assistindo a gente, assistindo esse debate. A primeira é do Renan Costa. Na verdade, a primeira é do Luiz Fernando, do Renan Costa é a segunda. Luiz Fernando pergunta para o Avancini: o trabalho do Clube dos 13 em vender o Brasileirão para outros países não era bem feito nessa internacionalização? Bom, em primeiro lugar, boa pergunta, Luiz Fernando, né? Um prazer estar contigo aí. Na realidade, o Clube dos 13, durante a sua existência, ou até quando ele existiu, né, ele nunca se preocupou com isso, né? Nunca houve, até hoje não há uma preocupação nem da CBF ou da própria Rede Globo de vender o campeonato brasileiro para fora. Então já começa a primeira dificuldade das nossas marcas, dos nossos clubes, né, poderem estar presentes nos mercados asiáticos e mercado europeu e até mesmo no mercado americano, né? Eu sempre trago como exemplo a Inglaterra, que eles chegaram até a mudar os horários de jogos para poder atingir o mercado asiático, em função do fuso horário, né? Na Inglaterra tem jogos que acontecem às 10h30 da manhã de um domingo, né, ou 11 horas da manhã. Claro que aqui no Brasil é mais complicado, nós temos a questão aí do clima, principalmente para quem está aí no norte e nordeste. Imagina jogar no verão 10h30, 11 horas da manhã, não tem como, o desgaste é muito grande, mas nós temos que pensar em alguma coisa. Quando eu falo é que é uma questão estrutural, é uma questão que nós temos que discutir desde o papel da CBF, das federações, né? Talvez por o Clube dos 13 não ter cumprido o seu papel principal, que era para ser como se fosse uma liga, e nunca foi, né? Nunca acabou explorando isso, e os próprios clubes acabam, de alguma maneira, tentando internacionalizar sua marca e não estão cuidando nem de seu quintal, né? Isso assim como o Vinícius falou, né, o ano passado, quando eu estava no Bahia, a gente teve a possibilidade de ir para a Florida Cup também, fizemos algumas ações naquele momento que estivemos lá, fizemos 2 jogos, tentamos mobilizar alguma coisa a nível de rede, alguma coisa com os torcedores brasileiros que estavam lá nos Estados Unidos, mas passou aquilo, morreu, ou por falta de investimento, ou por falta de cultura, ou de estrutura, e você acaba também sendo atropelado pelo nosso calendário, com um calendário apertado, em que toda quarta e domingo, né, você está em campo, então você está passando conteúdo daquele jogo, daquele campeonato que você está disputando. Então é uma questão que eu acho que começa por uma rediscussão de cultura, de estrutura, dos clubes tentar se unir um pouco mais, né, de trabalhar isso em conjunto. Quer dizer, o ano passado, na Florida Cup, nós estávamos com 6 clubes brasileiros, se não me engano, lá no mesmo período. Nenhum colega de outro clube conversou com a gente, né? Assim como também nós, do Bahia, não conversamos com os outros colegas. Para ver, vamos trocar ideia, vamos fazer coisa juntos. Eu fiz muito mais ações com o Wolfsburg, da Alemanha, lá, durante a Florida Cup, do que com qualquer outro clube brasileiro que estava presente lá. Então é uma questão cultural, nós temos que mudar isso aí. E o que me preocupa? Me preocupa é porque esses clubes estão fazendo novos consumidores na massa jovem, né? E isso começa com a venda de camisa, com as escolinhas, com as associações. Eu tenho um dado que me chama a atenção. Em 2012, eu tive a possibilidade de ir para a Inglaterra e visitar vários clubes, e quando nós estivemos no Manchester City, o pessoal do Manchester nos apresenta um mapa de posicionamento dos torcedores do Manchester no mundo inteiro, e naquela época o Brasil eles tinham 7 mil fãs que pagavam religiosamente uma anuidade de 50 euros. Né? E esses caras compram camisas, esses caras assistem jogos, né? E esses caras acabam, até pelo nosso conteúdo que nós estamos entregando hoje, por esse excesso de jogos que tem no Brasil, né? Você desgasta o produto. Então, é uma questão que você não arruma da noite para o dia isso, né? Como eu falei, é uma questão histórica, mas nós temos que começar a olhar isso aí, porque cada vez mais eles vão aumentar a diferença em relação a nós, seja de qualidade, de conteúdo, que eles apresentam. Cada vez mais eles vão continuar roubando os nossos craques ainda na tenra idade e apresentando jogos como tem sido esses desse ano, da Champions League, que todo mundo para numa terça-feira, numa quarta-feira, para olhar, ou pelo menos ligado no celular, ou em algum meio desse forma. Então, eu não sei se eu consegui atender aí a expectativa do Luiz Fernando, né? Mas o Clube dos 13, infelizmente, ele não cumpriu o papel, ele se limitava a negociar os contratos de televisão e alguma outra coisa, e eu acho que ele poderia ter tido um papel muito mais abrangente na época. É isso aí, Avancini. Tem até um dado interessante aqui que fala, uma pesquisa da Ibope Repucon,
Isso provavelmente deve ser do final do ano passado, esse dado deve ter, mas já deve ter alterado, mas ele é um dos mais recentes. 72% dos jovens de 18 a 29 anos têm um time europeu. O índice era de 64% em 2013 e 69% em 2015. Ou seja, o público jovem com certeza é aquele que é mais impactado, até pelo fato de já nascer com esse novo mercado europeu dominando o nosso mercado, né? Vamos para a segunda pergunta, então, que é para o Vinícius. É a pergunta do Renan Costa, e ele quer saber se ele tem contato com o Luiz Paulo Rosenberg e se ele tem, como é trabalhar com alguém tão ousado e inovador no marketing esportivo nacional. Muito boa pergunta do Renan. Bom, para mim, primeiro, é uma honra e também é muito legal do ponto de vista profissional a oportunidade que tem sempre de trabalhar com alguém que já é bastante calejado e tem um networking bacana e várias realizações no histórico. Você consegue agregar alguma coisa para você, né, profissionalmente falando. Então, tem um contato com ele sim, ainda é muito recente, então a gente está numa fase de transição, né, até a apresentação que fizeram sobre mim, eu estou mudando um pouco de função lá, estou indo para o estádio, então eu deixo de cuidar de algumas coisas do clube para ficar mais focado na arena, e é legal porque é um combustível, né, a participação dele ali. Acho que existe hoje um desafio muito grande aí, falando do estádio, mais até do que o clube, de fazer o estádio ter vida própria fora dos dias de jogo, porque a estrutura lá realmente ela não sei se vocês já tiveram a chance de conhecer, mas tem um prédio oeste, tem 10 andares, 70% da área construída, e lá é um negócio absurdo, então tem um potencial para ter vida própria todos os dias, independente de jogo. Então acho que o grande desafio ali hoje é fazer o negócio, o equipamento, a arena ter vida, além dos 30, 35 jogos que a gente tem por ano ali, né? Então acho que a força dele, todo o networking que tem, o fato dele ter concebido o projeto lá atrás, vai ajudar bastante nesse sentido. Então tem que tentar tirar o máximo de proveito aí. E ótima pergunta do Renan Costa. Vinícius, aproveitando, já vou emendar uma outra pergunta que também é para você, dessa vez do Vitor Galvão Santos. Ele fala, o Flamengo tem feito investidas na América Latina, mas especificadamente no Peru, por conta do Guerreiro, né? E tem tido um certo sucesso nessa empreitada. O Corinthians tem alguma ação semelhante em outro país? Então, na realidade, quando o próprio Guerreiro jogava no Corinthians, embora não tivesse alguma ação específica lá, a gente já tinha notado, tinha acho que 200 mil peruanos que seguiam as redes sociais do Corinthians. Então, em alguns momentos o conteúdo era até direcionado para eles, era muito mais uma ação de conteúdo do que alguma ativação local. Hoje a gente tem a oportunidade de fazer isso com o Paraguai, né? Tem 2 jogadores que têm uma identidade muito bacana com o clube, um deles acabou de renovar o contrato, inclusive. Só que por hora ainda não é feito. A gente, como eu te falei, a gente está numa fase de transição, redefinição de prioridades, tem algumas coisas ali que são demandas totalmente prioritárias, por exemplo, conseguir o patrocínio, que é uma coisa bem difícil hoje em dia falando, mais do que acho que há 5, 6 anos atrás, por várias questões econômicas, credibilidade do futebol, etc. Mas, de fato, é uma oportunidade. A gente também vai ter um lançamento de uma camisa em setembro, outubro, mais ou menos, que vai homenagear o Ayrton Senna. Então, também é uma figura que permitiria a gente transcender aí essa parte do nosso continente e falar em Itália, falar em Inglaterra, falar em Japão, mas tem algumas limitações aí, até do ponto de vista operacional, para conseguir distribuir o produto lá, então a gente não sabe se vai conseguir trabalhar, mas as oportunidades, elas de fato existem, infelizmente, às vezes não existe braço para conseguir abraçar todas, mas a pergunta também é muito boa e tem que ser aproveitado, porque é uma dessas formas de fomentar uma audiência complementar à do público brasileiro. Né? E quando a gente fala de o fuso horário, que é um problema que o Jorge levantou, muito pertinente, eu acho que talvez estaria mais fácil hoje da gente criar essa expansão na própria América do Sul, que já tem uma cultura semelhante, existe uma admiração deles pelo futebol brasileiro, do que a gente ir de cara para lá. Eu acho que talvez seria esse estágio até de aprendizado, não sei se seria um bom caminho. Até muitas vezes a gente tem jogadores desses países vizinhos aqui, né? Então acho que a ideia é tentar explorar. Está mais fácil hoje explorar, por exemplo, o cara que é apaixonado por futebol na Argentina, no Chile, no Uruguai, no Equador, do que o chinês. Acho que é um pouco mais fácil, menos difícil, eu diria, né? Mas não tem nada muito forte que a gente faça, não. Existe muita oportunidade de fato. Bacana. Márcio, a próxima pergunta é para você, do Taylor Stewart. Ele fala, qual o principal fator ou fatores, falando na relação com marketing no futebol, influenciam na arrecadação final das fontes de receita dos clubes e como influencia? É o tema do TCC dele. Tá certo. Boa pergunta do Taylor. Eu vou trazendo um pouco aqui da nossa realidade, né? Falando aqui de Fortaleza. O que a gente vai ter como principais receitas que a gente pode trabalhar com marketing é sócio,
certo? Então, isso hoje a gente gosta de dizer que sócio é o maior patrocinador do clube, então é algo que a gente bate muito na tecla do marketing. Acho que é uma fonte que cada vez mais os clubes brasileiros têm que bater, claro que já tem alguns mais à frente, por exemplo, o próprio caso do Corinthians, né? Mas é um ponto que os clubes precisam avançar não só no ponto, na questão da quantidade, mas como o Vinícius também falou, das experiências que você pode propor, da abrangência que você tem dentro de um plano de sócio, de você buscar essa galera mais nova, buscar as crianças, você buscar a galera que realmente está longe, a galera que não tem como estar sempre indo para jogo, que tipo de experiência você pode estar passando para ela, certo? Uma outra receita cada vez mais em voga venda de produto pela internet, então você diminui seu custo de loja e você consegue ter menos custo e mais receita vindo do e-commerce, né? Então é um ponto também bacana para os clubes, que os clubes também podem usufruir mais desse ponto, certo? Justamente por poder ter essa redução nos custos de ter uma loja física e passar a ter uma loja virtual que atende uma área bem mais ampla, certo? Outro ponto muito bacana, que pode valer aí diretamente com o marketing, a questão de patrocínios. Hoje está cada vez mais difícil a gente conseguir patrocínio, pessoas que queiram realmente investir no futebol, diante de todo o cenário que a gente vem falando desde o início dessa conversa, né? É difícil encontrar patrocinadores, marcas que realmente queiram pagar aquilo que a gente, enquanto clube, entende que vale, certo? A gente precisa fazer as empresas entenderem que é melhor ela investir no futebol do que ela investir numa propaganda direta numa TV, certo? Eles precisam entender essa relação. Então, é uma fonte de receita muito bacana, que os clubes que têm patrocínio têm que cada vez mais tentar ativar esses patrocínios, porque esquecer aquela história de que patrocínio é só colocar a marca na camisa e pronto, não. Cada vez mais os patrocinadores cobram resultado, cobram que a gente mostre o que está sendo feito. Então, aqui trazendo da nossa realidade, eu ia por esses 3 pilares, certo? O sócio, venda de produto e o que eu falei agora, patrocínio, certo? Mas, claro, sem esquecer bilheteria, mas é muito difícil para alguns clubes sobreviver só de bilheteria com a quantidade de jogos que a gente tem no calendário. Licenciamento é algo bacana, é algo que tem muito a ser explorado, certo? E é um ponto que todos os clubes também podem crescer e aumentar a gama de produtos. Bacana, Márcio. Acho que o Stuart entendeu mais ou menos aí quais são as bases de fonte de renda, né? Eu vou iniciar aqui agora, ainda com base... JP, eu posso só te interromper um minuto, só complementar? Pode, claro. Acho legal, uma discussão interessante. Fica à vontade. Uma fonte de receita que acho que tende, com o passar do tempo, ser cada vez maior, e hoje ela ainda deve ser mínima nos clubes, de novo, por talvez não estarem preparados para isso, é a receita advinda do digital. Então, hoje a gente fala aí que os clubes têm uma legião de fãs sedentos por conteúdo, então isso é um canal, como é que eu faço para vender isso como produto? Não só para o cara colocar uma inserção 100% comercial, compre aqui meu produto, pelo contrário, para construir essas histórias bacanas que todo mundo gosta de compartilhar e se emocionar, acho que tem essa oportunidade gigantesca, e tem também essa parte de geração de lead, né? Hoje a gente fala aí de bases de dados que pouquíssimos clubes têm isso de uma maneira integrada, a gente ainda está no processo de integração de base de sócio, com base de loja, base de rede social. Então, a gente não consigo ainda entender exatamente quem é esse meu torcedor para falar para o mercado, olha, X% de toda essa base que eu tenho tem carro, X% tem cachorro, X% tem filho, gosta disso, gosta daquilo. Porque aí você abre um leque de oportunidades que você vai ter vendas talvez menores do que um patrocínio que vai te dar vários milhões, mas você vai conseguir atender por nicho e um retorno que hoje em dia o investimento dessas empresas em mídia são em soluções que são extremamente assertivas, que ele tem mensuração em tempo real, que ele pode mudar a estratégia de investimento, então mudou muito o investimento em mídia, e o digital certamente que vai ditar cada vez mais. Ele vai, antigamente nas empresas, quando eu trabalhava na Unilever, o investimento em digital era 5%, hoje eu chutaria que deve ser uns 80%, 90%, deve ter marca que quase 100% vai para o digital, porque é onde ele constrói, onde ele consegue essa interação e se tornar uma love brand, essas coisas. Então, acho que o digital, fatalmente, é quem tende a fazer essa virada de receita. JP, deixa eu pegar esse gancho aí do Vinícius, que sim, pode falar. Eu acho que é muito interessante. Eu estou no futebol há 22 anos, cara, e quando eu cheguei a primeira vez num clube como dirigente, o site era a grande novidade, né? Eu me sinto um pouco frustrado como profissional, executivo e mesmo dirigente, porque nesses 22 anos eu nunca consegui, nos clubes que eu passei, ganhar dinheiro no digital.
né? Todo mundo fala que vai se ganhar muito, mas, na realidade, talvez eu acho que é uma somatória de fatores, né? A própria desorganização dos clubes não estarem organizados para isso, tu não ter profissional competente, estrutura competente, contratado, né? De você não tirar proveito, de você não conversar com o teu consumidor, com o teu torcedor, mas eu acredito firmemente nesse caminho, né? E cada vez mais eu acho que o caminho digital, e aí o Márcio e o Vinícius aí, que podem falar até melhor do que eu, é o grande caminho. Eu tenho acompanhado os trabalhos aí que o Fortaleza faz, né? Eu olho bastante o Campeonato Cearense e o próprio Corinthians, que é uma grande referência, né? Mas ainda eu vejo uma distância muito grande dos clubes europeus, né? Porque os nossos dirigentes ainda olham isso tudo como despesa e não como investimento, né? Como o Vinícius falou, não tem nem verba, né? Nós temos que fazer milagre. Todos nós do marketing temos que tirar dinheiro de onde não tem, né? Se você quiser alguma verba para fazer alguma coisa, fazer um post patrocinado alguma coisa, vai conversar com o teu presidente ou com quem define a verba, ele vai dizer, não, te vira aí, arranja com alguém que pague. Pede para o patrocinador. Pede para o patrocinador pagar e tal, porque essa verba está comprometida, como eu sempre brinco, ela está comprometida com o vestiário, ela acaba indo para pagar jogador, pagar salário, pagar bicho, contratação. Então é uma mudança cultural. Isso volta à questão do início da nossa conversa, né? Que entra a questão da internacionalização e que nós estamos perdendo espaço porque não tem cultura. Não há ferramenta melhor para internacionalizar do que a internet. Não é nem ferramenta, a ferramenta está cheia aí, está cheia de profissionais qualificados, né? O problema é cultura, de saber o seguinte, bom, vamos pegar um clube que fatura aí, como o Corinthians, quanto está faturando esse ano, Vinícius? 600 milhões? Até um pouco menos. Pode dar 500, 600, pega aí um clube do porte aqui do Internacional, do Grêmio. E a rede é a televisão que puxa, principalmente para o nosso caso aqui. Eu pergunto o seguinte, quantos % desse faturamento é destinado para as ações de marketing? Provavelmente nenhum. Nenhum por cento. Então, é isso que tem que mudar na cabeça dos dirigentes, é isso que se chama de profissionalização. Como qualquer empresa, você apresenta o plano, apresenta o que quer fazer, e você vai dizer, olha, para poder fazer isso e eu chegar nesses objetivos aqui, nessas metas, eu preciso do investimento de X% do total da receita. Quer dizer, hoje os planos de sócio são as grandes locomotivas, né, de geração de receita, principalmente para os clubes fora do eixo Rio e São Paulo, embora sejam significativos também aí, né, mas quantos % gerado pelo plano de sócio tu reinveste? O clube reinveste em ações para o sócio, né, o Márcio deve ter essa dificuldade lá aí com Fortaleza, né, de fazer ações, de fazer sorteios, de fazer promoções, de fazer campanhas, não consegue. Então, é uma questão cultural que tem que mudar, e aí a gente fica apagando incêndio, essa é a realidade, nós ficamos apagando incêndio o tempo inteiro com as redes sociais, que é o grande caminho, e é um custo muito baixo, né? Está provado que hoje, né, o online é bem mais barato que você fazer o offline. Não, com certeza. Na verdade, são pouquíssimos clubes e dirigentes de clubes que têm essa visão. É um clube que eu acho que serve como exemplo, assim, pelo menos na tentativa de mergulhar no digital e também de utilizar a ferramenta como forma de internacionalizar a marca, é o Cruzeiro. O Cruzeiro lançou há pouco tempo o sócio digital, que é uma espécie de sócio torcedor exclusivamente digital, que tem a ver com receita também, porque o sócio paga uma pequena quantia por mês para ter acesso a conteúdos exclusivos, conteúdos de bastidores, e o cara que não mora aqui no Brasil, que não mora, às vezes, em Minas Gerais, ele pode ser sócio do clube, ter acesso a diversos conteúdos que, às vezes, um torcedor aqui de BH, se não for assinante, não vai ter. Tem que contar as parcerias que o Cruzeiro faz nas redes sociais com clubes de fora, como o Mônaco. Sempre o Mônaco da França compartilha um conteúdo do Cruzeiro, o Cruzeiro compartilha também. Então, são interações que servem de benefício para os dois lados, não apenas para um lado, né? Quer falar alguma coisa, Vinícius? Quero, super rápido. De novo, aproveitando esse lançamento que o Cruzeiro fez aí faz um pouco de tempo já do sócio digital, a gente estava caminhando para uma solução semelhante, só que teve essa transição. A gente está agora repensando algumas coisas. Na verdade, o sócio digital ele já é a correção de um erro que existe no mercado brasileiro, que o próprio sócio torcedor já deveria ter um plano que fosse focado nesse cara. Só que o termo sócio torcedor hoje no Brasil, ele é 100% ligado a ingresso. Se eu falo sócio torcedor, o cara fala ingresso. Então, aquele cara que não vai no estádio ou porque não gosta, ou porque não mora perto, nunca para ele, quando ele escuta esse termo,
ele tem uma percepção de que aquilo é para ele é muito distante, o sócio-torcedor só é ingresso. Na verdade, o sócio digital nada mais é do que uma modalidade do plano de sócio-torcedor com benefícios que o benefício core não é o ingresso, são outras coisas que esse cara que não tem o acesso físico pode ter. Né? Então, na verdade, se os planos lá atrás, quando foram criados, né, que o objetivo inicial de todos foi facilitar essa questão do ticket, maximizar o resultado, ter essa base de dados, já contemplasse como fazer o digital ser o carro-chefe para a maioria dos torcedores, que na verdade a maioria sempre é a que não vai no estádio, né, que moram afastados em outros lugares, não precisaria criar isso. Então, o Cruzeiro foi inovador em lançar isso, exatamente preenchendo uma lacuna que todos os programas de sócio deixaram para as torcidas. Mas, Vinícius, só para te colocar, né, sobre o plano de sócio, eu posso falar com um pouquinho de conhecimento de causa. Isso é uma distorção criada, pelo menos, principalmente pelos clubes mais do eixo do Rio, São Paulo, do Nordeste. Jamais o plano de sócio aqui no Sul foi criado para ingresso, ele foi criado para fomentar a receita, né? O ingresso é consequência. E é isso que tem que mudar na cabeça do dirigente, né? Porque o dirigente ele quer fazer o ticket de temporada, como é na Europa, só que o brasileiro não aceita isso. E aí ele tenta embutir o ticket de temporada como sendo a mensalidade. Mas eu acho que isso é legal para até um outro programa, não discutir especificamente isso, e talvez aí tem que fazer um bloco agora, um break aí, né, JP, então, mas é um ponto importante avaliar e os clubes têm que repensar. Eu sou sócio para ajudar o clube, eu não sou sócio porque eu quero ir a jogo. Ainda mais brasileiro que só gosta de ir a jogo de final e semifinal. Então tu vai ter o estádio vazio e tu não vai ter o cara em dia quando você não está jogando legal, o clube não está performando bem. É mais ou menos isso mesmo que acontece, é a diferença, né, de pensamento, conflito do dirigente que chegou nesse novo mercado e não consegue entender qual que é o real objetivo desses novos programas. Eu vou fazer uma pergunta para o Márcio, que é a pergunta do Jorge Eduardo Maciel. Boa noite, como proceder em anos de Copa do Mundo com essa eventual parada para o torneio, para que a marca de sua instituição não deixe de crescer, mesmo sabendo que as atenções estão no Mundial? Tá, aí, agora liberou. Pronto. Boa pergunta do Jorge Eduardo. Assim, para a gente aqui no caso Fortaleza, não sei se bom ou ruim, a Série B não vai parar, né, com a Copa do Mundo. Então, a Copa do Mundo vai estar rolando e a Série B também vai estar em paralelo com isso. Claro que a gente vai ter a concorrência, né? O mundo todo vai estar falando disso, mas a gente também sabe que o nosso torcedor não vai deixar de acompanhar o nosso clube, os nossos jogos e o nosso conteúdo por conta de Copa do Mundo, né? Então, acho que essa pergunta ela pode também ser repassada para o Avancini e para o Vinícius, que vão realmente ter essa parada, como é que eles vão preencher, mas uma maneira que a gente encontrou, que não é tão inovadora, mas que ajuda um pouco a linkar o maior evento mundial esportivo com a gente, é a gente ter lançado uma camisa especial de Copa do Mundo, né, utilizando um dos nossos jogadores que já passou pela seleção brasileira. Então a gente lançou uma camisa de Copa com a marca do Fortaleza, foi muito bem recebida. Então foi uma maneira que a gente encontrou de linkar o nosso futebol com a Copa do Mundo, ainda que a gente não vá ter essa parada durante o evento. E aí, Jorge, Vinícius, como na realidade, essa pausa? O Jorge Eduardo, meu xará, ele faz uma pergunta mortal para nós, né? Porque é difícil você concorrer com esse canhão que é a Copa do Mundo, cara, né? Não tem. Eu diria que se você não tem como atrelar, né? E aí o que o Márcio falou de usar a tua criatividade nesse período, de atrelar um jogador seu que esteja na seleção, que esteja participando, ou um ex-jogador que foi formado pelo clube, talvez é o momento de você parar para organizar a casa, né? Se organizar para quando terminar a Copa do Mundo, você volta com força total. Principalmente é o seguinte, quem viveu aí a Copa de 2014, né, e que ancorou todas as suas ações em cima da Copa, quando nós tomamos 7-1, caiu tudo por baixo, gente. E ficou aquela ressaca de ninguém saber para onde ir. Então, é arriscado. Esse é um evento que tu não tem como concorrer com ele. Tu tem que ir, na realidade, deixar ele rolar, né, tirar alguns proveitos daquilo que está ali. De repente, um torcedor lá do Corinthians, do Inter, do Grêmio, do Fortaleza, que está lá na torcida, está com a bandeira, está com a camisa, você vai focar em cima desse cara aí. Nós fazíamos muito... quando eu cheguei no Inter, a gente fazia uma ação até 2014, que era o Embaixador Colorado. O Embaixador Colorado era o seguinte, todo o torcedor do Inter, sócio,
que fosse acompanhar algum evento importante como a Olimpíada ou a Copa do Mundo, ele apresentava lá no Beira-Rio a passagem e a sua hospedagem e os ingressos, a gente dava um kit na condição que ele usasse durante os jogos a camisa, o boné e a bandeira do clube, porque a gente queria o quê? Aproveitar as imagens e que a marca do Inter, né, aparecesse nisso. Então, a gente fez isso muito desde 2000 até 2014, eu não sei, eu não estou mais no Inter desde 2015, eu não sei se esse ano o marketing do Inter vai repetir, mas isso era quase que nos 2 grandes eventos mundiais, Olimpíada e Copa do Mundo. Então, você chegava a se distribuir 50, 60 kits, e muitas vezes, né, passava a câmera ali e te dava um close no teu uniforme, na tua bandeira. Então, são formas criativas, baratas, né? E isso que naquela época você não tinha a força das redes sociais. Imagina hoje, com as redes sociais aí, tu coloca o cara no ar em 5 minutos, tu acha o cara e coloca ele no ar, já faz uma matéria e vai com a TV do clube. Então, é criatividade. O Márcio falou bem sobre isso no início aí. Acho que é bem isso, né? Eu acho que é isso, se você não pode com ele, junte-se a ele, né? É meio que um ambush marketing aí, o que a gente consegue aproveitar, acho que é muito, o exemplo que o Jorge deu, muito legal essa iniciativa do Inter, não saber que acontecia isso, muito legal. Assim, tem outras coisas, às vezes você consegue até usar algo, por exemplo, no caso lá, a gente tem um estádio, embora a FIFA tenha uma série de restrições sobre fazer aquelas ações de public view em eventos de patrocinadores, se a gente conseguir casar alguma coisa ali, por exemplo, sei lá, tem um amistoso, e depois do amistoso eu tenho o jogo da Copa do Mundo, eu consigo, de repente, misturar um pouco, né? Eu levo o cara para lá para fazer um amistoso, de repente até com um time da América do Sul aqui que esteja parado, não sei, de repente, e depois eu tenho uma experiência muito legal para o cara que é da Copa do Mundo, talvez tenha até que ser de graça por conta das restrições comerciais da FIFA, enfim. Tem algumas coisas para se pensar, mas de fato é muito difícil, acho que o digital abre um precedente muito legal para se aproveitar os memes, porque todo dia vai ter um monte de meme, né? E aí acho que os clubes que têm essa gestão... Lembra Michael Jackson na Copa da África, né? Então, perdão, Mick Jagger. Que dura até hoje, né? Dura até hoje. Então, assim, na final da Copa de 2014, eu estava do lado lá, tinha um cara com a camisa da Argentina e a máscara do Mick Jagger. Então, assim, passou uma Copa, né? Vai passar 2. Então, acho que os clubes que têm essa postura mais debochada vão conseguir se aproveitar mais disso, né? A gente tem contato próximo também com a equipe do Palmeiras, porque ano passado a gente fez algumas ações por conta do derby do Centenário, e aí cada clube tem a sua posição, né? Institucionalmente, eles têm uma diretriz de não ter muita brincadeira em rede social, então eu acho que nesse caso, para eles é um pouco mais difícil de aproveitar esses ganchos de Copa do que para quem, sei lá, Paraná, que, o Paraná Clube é fantástico na rede social. Então, para ele tem uma liberdade ética maior para fazer brincadeira. Então, acho que fica um pouco mais fácil para ele trabalhar. Perfeito. Com certeza. Vinícius, aproveitar que você está já no embate aí, deixa eu te fazer uma pergunta também do Henrique Alves. Para o Corinthians, como um dos clubes que está promovendo o futebol feminino, o que falta para ele se tornar popular e valorizado no Brasil? Eu acho que até essa questão de ter o futebol feminino pode também ser encaixado nesse tema que a gente está discutindo, até porque em muitos países o futebol feminino é mais forte do que o futebol masculino. Então, será que isso pode também ser utilizado como uma estratégia? Acho que a gente, não sei se vocês estão acompanhando aí a campanha que a gente começou junto com a Young, que é uma campanha que, na verdade, o insight deles foi exatamente por fazerem uma pesquisa e verem que os comentários, a maioria dos comentários relacionados ao futebol feminino eram de ódio. Então, a gente começou a jogar agora com frases machistas. Alguns clubes já entraram em contato que querem entrar na campanha junto com a gente, então talvez isso deva acontecer, outros clubes vão aparecer também com as frases, o que pra gente é legal, por mais que no fim a gente concorre com esses clubes para buscar um patrocínio no mercado, acho que é uma categoria tão ainda que precisa de desenvolvimento que ela precisa ser levada como um todo, não adianta só um time conseguir também patrocínio, eu acho que é uma coisa que precisa todo mundo crescer, né? Então acho que tem essa questão do desrespeito à mulher, que é uma coisa para ser combatida. Eu, particularmente, sempre gostei. Tinha um torneio aqui em dezembro, eu fui por 3 anos consecutivos, levei torcida, que na época eu cuidava da faculdade, da bateria, levei tudo, com liberação no batalhão de choque, para tentar levar aquele clima legal de estádio para o jogo do feminino, mas ainda sofre muita resistência. Acho que essa questão da cobrança, por conta do legado da Copa, dos clubes terem, enfim, até a questão da Libertadores, que a partir do ano que vem, quem não tiver o time feminino não joga. Esse tipo de coisa é legal para você obrigar, mas era mais legal ainda se essas coisas tivessem nascido de uma forma mais genuína, né? Seria um pouco mais natural.
Mas é bem difícil, cara. Eu acompanho o esforço das meninas lá do departamento e a gente tenta dar o maior suporte possível, porque é bem difícil. E aconteceu uma cena curiosa, no jogo da semana passada, que foi o que a gente jogou com essa camisa, foi a primeira vez que elas jogaram na Arena. E depois do jogo, a gente transmitiu o jogo do Corinthians e vitória da Copa do Brasil. Muita gente foi embora depois do jogo do feminino. A gente achou que as pessoas iam querer ficar para assistir o jogo lá, e muita gente optou por ir embora. Foi lá para realmente ver o futebol feminino. Isso foi legal. Bacana. Por esse ponto de vista, a gente tem esse interesse. JP, isso aí, pegando o Vinícius, o gancho do Vinícius é persistência. Nós temos um preconceito grande no Brasil em relação às meninas, né, às mulheres, ao futebol. E nós temos, de novo, gente, eu bato no nosso modelo. Eu sou do tempo em que eu ia para o estádio... cultural também, né? Cultural, né? Eu ia para o estádio quando garoto, você tinha as preliminares, que hoje é proibido. Então, as meninas teriam muito mais possibilidade de mudar se a cada jogo principal elas fizessem o jogo preliminar. Então, você ia pegando gosto, porque você está lá no estádio parado, né, não tem o que fazer, esperando o jogo principal, pelo menos vai ver, já que não pode jogar com os antigos, que seriam hoje os júniores, né, os juniores, né, onde você via os grandes atletas surgindo no clube, hoje está tudo proibido. Então, a pessoa não vai se deslocar de casa para o estádio, principalmente porque vai ter, às vezes, um jogo na terça-feira do futebol feminino, aí em Itaquera, e na quarta o Corinthians está jogando pela Libertadores, não tem como, o cara vai uma vez só, né? Então, de novo, é a mudança do modelo. Por que não pode fazer uma preliminar e terminar uma hora antes, né? Até como um apelo atrativo, para o torcedor entrar mais cedo para o estádio, olhar as meninas, e tu vai quebrando o preconceito que existe, né? E ganhando o espaço que merece como esporte, e as meninas poderem ter também as mesmas condições de praticar que nem os rapazes, né? Você tem que criar o hábito, né? É um hábito que hoje não existe, você precisa criar isso, né? Mas acho que existe uma conversa aí, né, no intuito de poder ter como preliminar. Vamos ver, não sei se vai dar certo, que aí precisa bater data, etc. É bem difícil realmente, mas liberar e acabar com essa bobagem, já vai estragar o gramado. Antigamente se jogava, bicho, não tinha problema nenhum. Nos Jogos Olímpicos era rodada dupla lá na Arena, então... Não tinha problema nenhum, né? Fonte Nova também foi rodada dupla e ninguém morreu e o campo não acabou. Jorge, eu vou continuar com você aí. É uma pergunta que tem a ver também com essa internacionalização, mas é um pouco mais restrita. Ela tem a ver com o tipo de público que frequenta o estádio e se ele é influenciado pelos tipos de briga que acontece. Se o marketing também é influenciado com esses torcedores, né, que vão ao estádio simplesmente para brigar. Você acha que isso influencia também? Como que acontece esse embate do marketing? Isso mata qualquer projeto, qualquer programação que você fez para o Match Day, para o dia do jogo. Ontem mesmo, no jogo da Libertadores do Vasco e Cruzeiro, nós tivemos lá cenas de briga entre a torcida do Vasco, né? Você afasta a família, você afasta as crianças, né? Qual é o pai que vai levar um filho de 4, 5, 6 anos para correr risco no estádio? Então, também, de novo, gente, está na questão do modelo, porque a gente aqui no Brasil é muito prático. O time está mal no campo, baixa o valor do ingresso, para poder botar público, porque eu não estou conseguindo performar legal no campo. Aí você mata o plano de sócio, você mata o conteúdo, você acaba colocando no estádio, né, um tipo de torcedor que vai afugentar o torcedor que te consome no estádio, que leva a família. Então, isso, de novo, é um problema de organização nossa, é um problema de cultura, e também eu acho que é um resultado do caos que está na sociedade, né? Que a gente, né, eu acho que a impunidade que hoje passa pelo Brasil, em todos os setores, né, retrata numa torcida, porque o cara vai lá, faz confusão e não vai acontecer nada. Ele vai ficar preso lá no Jericã, alguém vai embora e acabou, entendeu? Então, e hoje com os inúmeros concorrentes que surgiram com o futebol, era a maior briga que eu tinha quando eu estava na Bahia, que o pessoal dizia, o torcedor do Bahia é muito pobre e ele não vai a jogo. Não é que não é que a renda não seja adequada ou que ele seja pobre. É que hoje você tem questão de segurança, questão de transporte urbano, os horários dos jogos são tarde, né? Pô, imagina Itaquera em um jogo de Libertadores 10 da noite, esse cara vai chegar em casa a que horas no outro dia? O Vinícius sabe melhor do que eu, né? Como é que se ele sai com segurança do estádio, não sai? O metrô fecha, consegue estender só um pouquinho. Né? Aí perde a sua condução. Então ele vai ficar em casa, hoje com a facilidade, vai assistir pelo canal pago, ou vai para o bar da esquina com os amigos, que está passando o jogo, né? Ou vai ficar na segurança do seu condomínio. Quer dizer, vai para o shopping, surgiram várias coisas que há 15, 20 anos atrás não tinham concorrendo com o futebol.
E o pessoal não se dá conta disso, o pessoal fica reclamando, dizendo, não, futebol tem que ser preço barato. Isso é uma incoerência, né? Como é que você baixa preço e eu quero ter qualidade de Champions League aqui no Campeonato Brasileiro? Não tem como, né? O custo é altíssimo de você manter uma arena, de você montar um time competitivo, e não é ingresso a R$10 ou plano de sócio a R$10 que você vai conseguir viabilizar. Então, você vai... E toda uma falência da nossa sociedade a nível de responsabilidade, né? Então, é difícil. E pior que sobra isso para o clube, né? O clube recebe essa culpa de que está dando confusão, mas aí a Polícia Militar não faz o que tem que fazer, o governo não faz, quer dizer, o pessoal transfere a responsabilidade para o clube, como sendo o clube o grande culpado, né, de não ter policiamento, de não ter efetivo, de não ter estrutura, de não ter equipamento, e nós não temos leis que não funcionam, né? É diferente. Como é que os ingleses conseguiram arrumar quando houve lá a questão dos Rolling? Arrumaram, e virou o que é hoje a referência, que é todo mundo fica babando e acha maravilhoso. Mas os caras foram duros, né? E a lei funciona. Tiraram a confusão de dentro, né? Que na verdade ainda... Aí eu acho que tem um papel, de novo, retomando lá atrás o que eu falei da imprensa, tem um torcedor em coma do jogo do Liverpool e Roma, não se fala nada aqui. Teve uma briga no primeiro jogo federal lá fora, tem imagens, eu recebi no WhatsApp, ninguém fala nada. Quando é aqui, fica uma semana na televisão. Então se fomenta uma ideia de que lá fora não acontece nada. Acontece também, a diferença é que lá tem uma justiça que funciona. O cara que fez, ele de fato é punido e existe uma comoção em cima dessa punição. Aqui, o cara vira ídolo. Aqui ele vira ídolo, então, e acaba assustando as pessoas e marcas, né? Uma vez eu fui numa reunião, no dia seguinte tinha tido uma briga. Um destaque errado, né? O destaque é muito incoerente. Eu fui começar uma reunião, aí a mulher da empresa que foi fazer a reunião falou, nossa, mas e essas brigas vão acabar quando? Eu já quase fui embora, porque não precisava mais fazer reunião. O primeiro slide era o símbolo do clube e ela já... Então, de fato, atrapalha muito. Um exemplo claro que a gente consegue ter é... Qualquer jogo, por exemplo, campeonato inglês, se alguém invade um campo, ninguém mostra. Eles já estão preparados para não mostrarem quem é esse cara. Algo que acontece aqui, uma briga ou invasão de campo, aí se esquece o jogo. A câmera vai focar naquilo, né? A câmera vai focar no que está acontecendo lá, na briga, policial brigando, torcedor brigando. Então, essa diferenciação, essa forma de divulgação, né, do que se dá destaque, realmente é um problema. Passar no Fantástico, né? Isso. Jornal Nacional. Não, e o pior é que no outro jogo, o cara que fez a confusão, ele tá de novo no estádio. Tá lá. Tem nenhuma confusão de novo. E fazendo confusão de novo. Exatamente. Ô, Márcio, o Jorge iniciou falando sobre o Bahia e tudo mais, então vamos focar um pouco no Nordeste agora. Uma pergunta do Matheus Yuri. Ele pergunta como está o marketing esportivo no Nordeste em relação ao restante do país. Ele diz que é notório que é complicado de trabalhar complicado de trabalhar o marketing no Brasil, e pergunta, principalmente por essa questão da baixa renda, e pergunta se o marketing do Nordeste está no caminho certo. Bacana, Matheus. Vou voltar para um ponto que eu falei no início, né? Criatividade, certo? A gente precisa cada vez mais utilizar de criatividade. Embora a gente tenha orçamento diferente, uma renda menor em comparação à Sul e Sudeste, como bem o Avancini falou, internet, por ser mais barato, ela possibilita que a gente tenha uma maneira, um caminho, onde a gente possa usufruir de maneira criativa e com investimento menor desse marketing, certo? Falando um pouco da gente aqui, a gente tem tentado bater bem nessa tecla. Essa pergunta é legal porque a gente aqui, estando no Nordeste, a nossa internacionalização é a gente conseguir impactar o pessoal dos outros eixos, né? E a gente está tendo uma experiência muito bacana agora com o Rogério. Então, a nossa internacionalização, falando de Fortaleza, é a gente conseguir levar a marca Fortaleza, o nome do clube, para São Paulo, por exemplo. Não só São Paulo, porque a torcida de São Paulo está no Brasil todo, mas principalmente para lá por conta do Rogério. Então, a gente tem vivido esse movimento, vivido essa experiência de, a cada coisa que a gente faz, a torcida do São Paulo invade aquilo que a gente está fazendo, e aquilo, de certa forma, vai fomentando a marca do Fortaleza, vai marcando a lembrança do Fortaleza, né? Então, Fortaleza, de certa forma, vai se transformando num segundo clube desse pessoal. Claro que a gente sabe, o Rogério não vai durar para sempre,
Mas então a gente tem que aproveitar bem essa oportunidade de quanto ele está aqui, da gente estreitar esse laço, da gente tentar fazer esse cara, que a princípio só entrou por causa do Rogério, ficar, acompanhar a gente por conta de outros conteúdos, por conta do nosso marketing, por conta de uma série de outros fatores, certo? Falar se o marketing do Nordeste está no caminho certo ou no caminho errado, isso aí seria muito... É difícil falar e eu não teria como dizer se é o certo, se é o errado, porque a gente está sempre ali, na tentativa e no erro, e cada vez mais, com as coisas mudando cada vez mais rápido, com tecnologia nova aparecendo, gente oferecendo coisa diferente, fica difícil a gente dizer, esse é o caminho certo, esse é o caminho errado. O que eu levo como caminho para mim é tentar se adaptar ao máximo àquilo que está acontecendo, entender ao máximo aquilo que está surgindo para poder aproveitar as oportunidades que vão aparecer. Eu acho que nesse gancho aí do Márcio, eu que passei agora meus últimos 3 anos aí na Bahia, lá no Bahia, eu diria que não está devendo nada não para o centro do país, né? O que deve, talvez, o que fique devendo é pela falta de maior recurso. Isso. Né? Mas, eu acho que aí no Ceará, o Fortaleza e o Ceará estão dando um show de bola, né? E vocês aí, Márcio, estão de parabéns, aproveitando todo o potencial que dá em cima dessa grife que é o Rogério Ceni, sem dúvida nenhuma. Vocês trabalham do jeito, o Ceará trabalha de outro jeito, mas também trabalha bem nas redes, né? O esporte trabalhava bem, o Bahia trabalha muito bem, tem uma excelente equipe, sabe oportunizar, é uma equipe, como o Vinícius falou, que permite brincar um pouco mais nas redes sociais, até pelo estilo próprio como os baianos têm, de estilo de vida, ou se permite mais a fazer algumas brincadeiras, né? Uma interatividade, e é uma coisa que me chama a atenção, que eu não conhecia, foi quando eu fui para lá participar de uma Copa do Nordeste, cara, que é um torneio fantástico, que mobiliza todo o primeiro semestre aí, o Nordeste inteiro, e que as pessoas do Sul e Sudeste não têm noção do que é, né? Eu cheguei a 2 finais, fui campeão em uma, outra vez fui vice, e nós botamos 100 mil pessoas em 2 jogos de ida e de volta. Então, não deve nada. Talvez o que deva é mais visibilidade, mais espaço nas mídias offline e um pouco mais de recurso, que não é por questão de poder aquisitivo, é por questão da diferença de orçamento, das verbas de TV, dos patrocinadores que preferem, né, investir nos clubes do Rio e São Paulo. Eu sempre trago um exemplo que eu acho que é interessantíssimo, né? Quando a Jeep montou sua fábrica em Pernambuco, ela ganhou todas as concessões do governo de Pernambuco para instalar a fábrica lá, a montadora. Ela foi investir em que clube? Ela foi investir no Flamengo. Ela não investiu em nenhum dos 3 grandes clubes de Pernambuco. Então, essa eu acho que é o maior, não é nem poder aquisitivo, a maior dificuldade é você lutar com essa centralização no eixo do Rio e São Paulo, que gera mais mídia e tem mais consumo, sem dúvida nenhuma. Uma pergunta aqui do Vitor Galvão, eu acho que ela merece ser respondida pelos 3. Então, respondendo de forma bem rápida, assim, para dar tempo dos 3 falarem, com todas essas dificuldades, qual a motivação de vocês para trabalhar com futebol e outros esportes aqui no Brasil? Quem vai? Quem habilita? Começa. Vai lá. Cara, eu vou dar uma resposta. Foi a mesma resposta que eu dei quando me entrevistaram para entrar lá. Né? Por que você gostaria de trabalhar aqui? Não é uma resposta muito legal, mas que mostra um pouco do espírito. Eu acho que é o seguinte: se você for num jogo hoje do seu time, 5-0 você vai perder, tomando chuva, você pode ter tido um atendimento terrível, aquele dia que deu tudo errado. Na quarta-feira você volta. Se você for no cinema e lá tiver a cadeira molhada, o filme for ruim, a pipoca murcha, não sei o que, você talvez nunca mais volte naquele cinema. Então acho que é tanta adversidade, mas do outro lado tem uma paixão tão grande que eu acho que essa paixão motiva você enfrentar um pouco dessas adversidades que existem. E assim, eu até brinco lá internamente, a gente fala, aquele filme Adrenalina, que o cara precisa de adrenalina, senão ele morre. Eu acho que quem começa a trabalhar com futebol fica meio assim, meio louco. Se o cara perde aquilo, parece que arrancaram uma parte do corpo dele, porque é uma coisa meio alucinante, pro bom e pro ruim. Acho que é um pouco disso, é um ritmo diferente de qualquer coisa. Já trabalhei em empresa, já trabalhei em agência, hoje estou em clube, é incomparável. Então, acho que você aprende muito. E nas dificuldades também se aprende muito. Então, por mais que a gente está falando aqui de coisas frustrantes, de estar atrás dos europeus, o Brasil está atrás dos europeus em tudo. Até para ir na Lua, a gente demorou 40 anos. Então, assim, acho que essa frustração existe em todos os mercados, né? Mas o lance da paixão, acho que ele ainda encanta muito.
e faz você superar essas dificuldades. Só para complementar o que o Vinícius está dizendo, concordo plenamente, Vinícius, que isso entra no teu DNA e que tu não, quem trabalha, só quem vive isso, é que você tem resultado, você mede o resultado praticamente a cada ação. Diferente da iniciativa privada, que você vai fazer um lançamento de produto, você vai fazer uma campanha, ela tem um período para você ter o resultado. No futebol, você fez na quarta, logo depois do jogo, ou durante o jogo, tu já está medindo o resultado, e tu já vai medir no domingo, já vai medir na outra quarta. Então, isso é legal, porque te permite você criar coisas, né? Você testar os modelos e ver o que está acertando ou não. E talvez eu acho que essa questão da gente sofrer um pouco com as dificuldades nos coloca, né, mais envolvidos ainda, até porque todos nós gostamos de futebol e é um esporte que, por ser coletivo, por ser envolvente, ele acaba nos trazendo surpresas, seja para o lado ruim, que é como disse o Vinícius, o dia que não deu nada certo, mas também no momento em que, às vezes, um pequeno detalhe, você consegue ter uma repercussão fantástica. E você, Márcio? No meu caso, se misturou um pouco as duas opiniões, parecido com o Vinícius, né? Vinícius, eu venho de agência, certo? Então, é um outro ritmo, é um ritmo totalmente diferente. Você, por mais que você tenha um horário de trabalho, é difícil você saber a hora que você não está trabalhando, né? Então, a partir do momento que você acha que está assistindo um jogo relaxando, você está assistindo um jogo e observando várias coisas que estão acontecendo, né? Então, é difícil você ter essa separação de que momento é trabalho, de que momento não é. O que, ao meu ver, é bacana, porque, de fato, a gente está trabalhando com algo que a gente gosta. Se não fosse assim, não daria certo, porque o ritmo é alucinante, mas também se encaixa com o que o Avancini falou sobre a possibilidade de você ver constantemente o resultado daquilo que você faz, o resultado do seu trabalho. Então, em alguns setores, algumas empresas, você faz, mas você não consegue ver aquilo que você fez, aquele seu trabalho, gerando algo, gerando resultado. E no futebol você está ali constantemente, fez algo e logo depois você sabe se aquilo foi bacana, se foi bem recebido, se não foi, embora a gente esteja sempre à mercê de um resultado bom ou um resultado negativo dentro de campo. Bacana, Márcio. Jorge, o Edu Passos faz uma pergunta aqui mais voltada para a área comercial, né, de direitos, de conteúdo e tudo mais. Ele pergunta: o que os senhores acham do fato das emissoras de rádio explorarem comercialmente os eventos esportivos, em áudio e digital, sem nenhuma contrapartida financeira? Complicado, né, Edu? Porque as emissoras, elas vivem do nosso conteúdo, que é gerado pelos clubes, que são os donos do conteúdo, já há muitos anos, né? Isso já é histórico no Brasil. Futebol e rádio no Brasil se confundem, eu acho, a história. E realmente não pagam um centavo, né? O Atlético Paranaense tenta há muito tempo mudar esse cenário, não consegue, né? Por causa do modelo enraizado, e eu acho que, por também, aí volta lá o que nós começamos no início do nosso bate-papo aqui, a desunião dos clubes não vou dizer a falência do Clube dos 13, mas, enfim, não ter dado certo o Clube dos 13, que era uma das coisas que o Clube dos 13 tinha que regular, representando, né, o interesse dos seus associados, que são os clubes a qual pertencia o Clube dos 13, porque essas emissoras de rádio, elas vendem pacotes comerciais, elas vendem audiência, né, e isso é feito em cima do quê? Do conteúdo gerado pelos clubes. Então, de novo, gente, é uma questão cultural, é uma questão de que os clubes não se organizam para isso, né? Só te interrompendo, Avancini, tem uma dúvida minha, assim, será que esse tipo de acordo comercial, já que a gente está discutindo sobre a diferença, a colonização, na Europa, será que as rádios também não pagam esse valor pelo conteúdo? Vocês sabem me dizer? Não saberia te dizer, né? Eu acho que isso é uma questão de cada mercado. Eu acho que a questão da rádio, talvez ela tenha uma presença muito forte aqui nos países de origem latina, né? Eu posso falar um pouco aqui, por estar mais próximo da Argentina e do Uruguai. As rádios são fortes na Argentina, são fortes no Uruguai também, nas coberturas esportivas, né, como é no Brasil, mas na realidade você vê o seguinte: eu acho que desde que o futebol existe, ou começou a ser praticado de forma profissional no Brasil, lá nos anos 20, anos de 1910, as rádios já se grudaram nesse produto, né, e tem rádio que passa o domingo inteiro, gente. Nós temos aqui no Rio Grande do Sul uma rádio que fala 24 horas da dupla Grenal, e não paga um centavo para a dupla.
e mete pau e fala bem, né, em cima dos conteúdos gerados pelos dois clubes. Então, isso deve ter aí em São Paulo, com Corinthians e Palmeiras, quando tem os clássicos, né, a grande rivalidade, aí, quando tem o clássico Ceará e Fortaleza. É um processo que, enquanto os clubes não tiverem unido, porque não adianta um clube endurecer, que é o caso do Atlético Paranaense, e os demais furarem a corda. Então, aí não tem como, não vai. Né? Então, é um processo que tem que construir isso junto, e é isso que o dirigente tem que entender. Os clubes são os grandes geradores de conteúdo. Nós temos que nos organizar para tirar o máximo de proveito, né? Porque nós é que formamos jogadores, nós é que fazemos o espetáculo, os clubes que têm, né? Quando eu digo nós, os clubes é que têm os seus estádios, que seriam os seus teatros, com seus custos, e aí você vai disponibilizar isso e não ganha nada. E ainda toma pau, sendo criticado no outro dia, né? Porque o clube perdeu o jogo, foi mal, enfim. Então é um processo que me parece que os clubes não querem mexer nisso. O único que tenta levantar uma bandeira, e não com muito sucesso, é o Atlético Paranaense. Bacana, Jorge. Ainda voltado para essa questão de transmissão e tudo mais, fazer uma pergunta para o Márcio. Essa é a última pergunta aqui do nosso bate-papo. Até pelo fato do Márcio ter muita ligação com redes sociais, e o Atlético Paranaense vem criando uns debates bem interessantes sobre isso. O Lírion Matheus da Silva pergunta: ainda sobre cotas de TV, o Atlético Paranaense é um clube que vem lutando contra os acordos a nível estadual e nacional. O quão o marketing pode estar envolvido e afetado neste caso? Isso vai depender muito de qual é o objetivo, né, do Atlético Paranaense. Se o objetivo dele é realmente rever esses contratos, rever toda essa questão, a gente não pode dizer que ele está fazendo algo de errado, né? Vai muito do que ele traçou como objetivo, do que é que ele quer, do que ele entende que é bom para o clube dele. O meu único ponto do Atlético é se isso interfere ou não no consumo do próprio torcedor, certo? Eu acho que se o torcedor do Atlético ele não está sendo afetado por essa mudança, por essa mentalidade, eu não vejo tanto problema. Mas a partir do momento que ele é afetado, que ele assiste um Fantástico para ver os gols do Atlético Paranaense, e o Atlético Paranaense não disponibilizou os gols para o Fantástico, isso passa a ser um problema, certo? Então, enquanto marketing, a gente vai ter dois pontos, né? Ele vai ser dono do próprio conteúdo dele, então ele vai poder trabalhar aquilo e veicular e vender para quem ele bem entender, mas ao mesmo tempo ele pode estar perdendo um pouco de visibilidade ou de crescimento da marca dele por estar se fechando para determinados pontos. Vai muito nisso do que o Avancini falou, né? É um clube só lutando contra uma maré toda. Seria muito mais interessante se os clubes entendessem de uma maneira geral, não só sobre a luta por acordo televisivo ou coisa do tipo, mas que os clubes entendessem que eles precisam crescer e que eles podem crescer juntos, certo? O torcedor do Fortaleza não é concorrente do torcedor do Corinthians, do torcedor do Bahia. Então, os clubes precisam entender que eles têm muito mais a ganhar se eles trabalharem juntos. Certo? Eu tenho muito essa mentalidade. Perfeito. Eu só queria fazer um complemento aqui, bem rápido. Eu acho que nesse caso do Atlético, de novo, quando a gente olha muito no curto prazo, é um movimento muito perigoso, né? Por exemplo, os patrocinadores deles não devem estar muito felizes no momento, né? Porque ele acaba tendo o grande retorno que hoje os patrocinadores medem é o retorno via Ibope, né? Que é o relatório que basicamente acho que todo mundo assina, o primeiro número que eles têm, depois tem as questões mais de engajamento e tal. Uhum. Então, fatalmente, quando você sai da rede que transmite para mais gente, esse número cai. Então, como o patrocinador está botando dinheiro lá para ter esse retorno, eu imagino que internamente eles tenham que lidar com esse conflito. Agora, pensando, é o que você falou, no objetivo deles, de repente ter essa audiência canalizada na estrutura, isso dando certo, e aí pegando o gancho no que o Jorge falou, sozinho é difícil, mas se isso pode ser que dê certo, no futuro talvez eles tenham muito mais coisa a colher do que os demais clubes. Mas é bem arriscado sozinho fazer um movimento. É o risco de ser o primeiro, né? Só para fechar aqui, eu talvez mais próximo aqui, conhecer um pouco da história do Atlético, e principalmente isso aí cabeçado pelo presidente Petralha, né? Ele tem uma filosofia muito clara, ele é um cara que está um pouco na frente, talvez, dos dirigentes da sua época, em que ele entende que o Atlético gera um grande conteúdo, um grande produto, e que isso tem que ser, de alguma maneira, remunerado.
para que ele possa continuar, né, oferecendo mais qualidade aos seus torcedores. Me parece que o torcedor do Atlético fecha com o presidente Petralha, Então, né? E ele entende isso também. Agora, sem dúvida, como o Márcio falou, vai ter uma perda, né, da torcida, né, da tudo que ele falou, de expansão da marca, de mostrar a marca, de consolidar a marca. Mas me parece que o Atlético não está muito preocupado com isso, não. Ele continua brigando, e talvez aos poucos, né, como sendo um Don Quixote aí lutando sozinho, ele vai começar, com outros clubes começando a se atrelarem à campanha dele. Mas essa é uma briga que talvez eu não veja isso. Isso vai ficar para os meus netos. É complicado mexer nessa seara aí, né? E sofre todo mundo. E nós perdemos isso também, porque a gente perde muito recurso, né? O marketing perde muito recurso. Legal. Ok. Bacana, pessoal. Agora aguardar a galera do futebol interativo aí para encerrar esse nosso bate-papo. Estamos aqui de volta para falar com vocês. A gente teve um sorteio, né, no nosso Instagram, e em alguns instantes a gente vai soltar para vocês quem foi o ganhador, anunciar aqui na live. Então, fiquem atentos aí à live, que daqui a pouco a gente vai falar quem foi o ganhador. A gente vai pedir para o Vinícius anunciar para a gente aí. Enquanto a gente não anuncia o ganhador, eu queria mostrar para vocês a nossa plataforma de futebol interativo. Ela está em construção, mas já está no fim da construção dela. E nós, por exemplo, vamos deixar o Interativo Talk lá salvo. E vocês que estão assistindo, poderão ter acesso ao Interativo Talk que ficará salvo lá. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Hoje em dia, como a nossa plataforma está. Aqui nós temos o curso básico de análise de desempenho, que é o curso que vai começar em alguns dias e que as turmas já estão esgotadas. Nós temos a loja, onde nós temos nossos futuros cursos, onde vocês podem entrar na lista de espera, adquirir novos cursos. Nós teremos um fórum que está para sair em breve, e nesse fórum vocês poderão fomentar discussões sobre futebol e poderão, inclusive, comentar sobre os Interactive Talk. Em minhas turmas aqui, eu queria mostrar para vocês o Interactive Talk de hoje. Nós estamos ao vivo aqui. Mostrando aqui a gente na câmera. E quem quiser assistir depois vai ficar salvo, disponível para vocês. Tem um pequeno atraso do ao vivo. E basicamente é isso. Nós temos nosso curso e nós estamos iniciando. Vocês que estão assistindo vão receber um convite por e-mail para fazer login na nossa plataforma e poder acompanhar o Interactive Talk de hoje. Lá também nós teremos conteúdos exclusivos, como e-books, por exemplo, que vocês podem visualizar através da plataforma. Como eu estou mostrando aqui, isso aqui é dentro do menu de uma aula, como o Interactive Talk de hoje, ou como o nosso curso básico de análise de desempenho, que nós vamos iniciar nossas aulas na segunda-feira. Essa é a nossa plataforma e vocês terão acesso em breve. Muito bacana. Legal. Então é isso. Gostaria de agradecer a todo mundo que participou da nossa live, aos convidados aí, o Jorge Avancini, ao JP Saraiva, ao Márcio e ao Vinícius também por terem dispuserem algum pouco de tempo para passar um pouco do que eles sabem da área de marketing. E pelos feedbacks aqui do pessoal, foi uma coisa muito agregadora, que possibilitou uma oportunidade que o pessoal não tem comumente. E gostaria de agradecer a vocês e também a todos os participantes, né? Foram mais de 100 pessoas que passaram por aqui durante esse período e outras pessoas que ainda vão acompanhar depois na gravação da nossa live, que foram quase 300 inscritos aí para esse evento. E gostaria de fazer um pedido a vocês.
Quem ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí, porque a gente está sempre veiculando um conteúdo exclusivo, inédito aí de todas as áreas de futebol, não só de marketing, não só de gestão, mas de área tática, técnica, vocês podem ter acesso a esse conteúdo. Fazemos também entrevistas com outros profissionais de clubes, profissionais da área do futebol. Então, seu lugar para aprender um pouco mais de futebol é esse. E agora, vou pedir para o Vinícius anunciar o nome do ganhador da camisa oficial aí do Corinthians. Vai lá, Vinícius. Beleza, antes de falar o nome do vencedor, eu queria só aproveitar para fazer um desabafo. Acho que o Jorge acompanhou, acho que o Márcio também está no outro grupo lá. E a camisa tem uma lembrança da democracia corintiana, né? A gente ia fazer somente um jogo com aquela marca do episódio que aconteceu em 82 e 83, e a Conmebol, infelizmente, vetou a gente jogar com a marca na camisa, alegando ser alguma coisa política. E aí, quando a gente fala de internacionalização da marca, era uma puta oportunidade esse conteúdo para a América Latina inteira. Afinal, o campeonato se chama Libertadores, né? É um campeonato que enaltece quem libertou o continente, e isso podia se tornar um conteúdo rico para a Conmebol explorar e até ajudar o Corinthians a se expandir na América Latina e até fora, e infelizmente a gente não pôde jogar. A gente vai escolher outro jogo para fazer isso, só deixar esse registro, e que é uma pena. E o vencedor que vai ganhar a camisa é o Renan Costa, que acho que fez uma pergunta também para a gente, né? É isso, gente. Isso mesmo, o Renan participou aí, fez uma das primeiras perguntas da nossa live, e o Renan pode entrar em contato conosco, que a gente vai ver com o Vinícius a forma de entregar essa camisa. Beleza, Renan? E aí, Ayrton? Vamos lá? E aí, só relembrando o que o Jardel falou, para inscrever no nosso canal, porque em breve a gente está lançando vídeos sobre os grupos da Copa do Mundo. E também nós estamos lançando um novo quadro em breve, Top 10. Cada um do Futebol Interativo gravou um Top 10 diferente, ficou muito, muito legal mesmo. E eu recomendo vocês acompanharem. Legal. É isso, galera. Chegamos ao fim de mais um Interactive Talk. Gostaria de agradecer novamente a participação de todos vocês. E jogar já a responsa aí para os 4 que puderam participar. E vamos ter outros momentos como esses, que eles se dispuseram. E a gente aguarda a presença de todos vocês, convidando amigos, colegas para participarem e gerar um debate ainda mais enriquecedor. Legal. Pessoal, boa noite. Obrigado ao Vinícius, ao Márcio, JP. Parabéns aí, Vinícius, pelo trabalho. Ao Márcio também, está fazendo um trabalho super legal. JP aí sempre te acompanhando desde os primeiros momentos lá do Band de Bola, né? Cada vez melhor. E Obrigado. vocês do futebol interativo também, gurizada. Parabéns aí pela iniciativa, pelo trabalho, e conta sempre com a gente aí. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, galera. É um prazer participar com vocês aqui desse projeto. Acho que todo projeto que engloba esse tipo de discussão desse nosso mercado vale muito a pena. Muito obrigado, boa noite para todos vocês. Valeu. E aí, Márcio, e aí, Vinícius, deixar seu recado? Vai lá, menino, vai lá. Bom, gente, obrigado. Acho que queria parabenizar vocês pela iniciativa, Futebol Interativo, por o nosso William Bonner, né, o mediador do debate. E Nosso Pedro o Márcio Bial. também, acho que eu também acompanho um pouco aqui o que o Fortaleza vem fazendo. O que você falou é muito verdade. Eu acho que hoje, com o Rogério lá, tem muito mais visibilidade aqui. Isso é muito legal para vocês. O Jorge, como vocês até apresentaram ele, eu nunca tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, mas tenho também como referência no mercado. Acho que tem uma bagagem muito grande, todo mundo sempre busca tirar dúvidas com ele. Eu estou em alguns grupos que ele está também, então eu vejo a interação que ele tem com a galera, é muito legal, no espelho. E é isso, que a gente tem uma próxima oportunidade para debater outros assuntos e interagir com a galera aí. Tá bom? Boa noite a todos. Massa. Agradecer também, né, o Esporte Interativo, parabenizar pela iniciativa, compartilhar conhecimento é sempre algo extraordinário, então sempre que tiver algo desse tipo, pode contar comigo, acredito contar também com o pessoal. Agradecer a presença do Vinícius, JP e do Avancini, é um prazer conhecer vocês. Com muitos a gente só fala por WhatsApp e não se vê, né, então ficou aqui um momento bacana e muito obrigado e até a próxima, né. Obrigado, Márcio. Valeu. Boa noite. Valeu, gente. Obrigado, Boa noite. Jorge. Tchau. Vinícius, obrigado, JP. Valeu. Vencedor.
Valeu. E a Tchau, gente tchau. se encontra aí nas próximas Obrigado. oportunidades. Valeu. Boa noite, galera. Valeu. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Até mais.